Sobre este termo, importa referir, mas de uma forma bastante sintética e simples, que ele muitas vezes é utilizado em dois sentidos bem diferentes. Ou estamos a referir, essencialmente, aquilo que constitui o final dos textos védicos, porque Vedanta significa literalmente o fim dos Vedas, ou estamos a referir uma determinada escola indiana. Porque esta homonimia? Pela razão muito simples de que a escola Vedanta considera que nesses textos que estão no fim dos Vedas se encontram, no fundo, os princípios fundamentais da verdade. Contrariamente a um preconceito generalizado, a filosofia clássica indiana cultiva a análise conceptual, num estilo muito próximo daquele que tentamos nas categorias de Aristóteles. E sobre isso queria dizer o seguinte: quando se fala da necessidade de categorização do mundo, aquilo que sobretudo se visa, e diria que é tanto no Oriente como no Ocidente, é essencialmente traduzir aquilo que se pode dizer de toda a experiência. Ou seja, qualquer que seja a experiência em si, o que é que nós podemos dizer sobre ela? Seja independentemente de ser, sei lá, um acidente de automóvel, seja um casamento, seja uma aula, o que é que nós podemos dizer que é comum a todo esse tipo de experiências? É isso que está em causa quando se procura propriamente categorizar. E encontramos um paralelismo bastante interessante entre as chamadas escolas filosóficas indianas e aquelas que encontramos essencialmente Aristóteles, que, como sabem, escreveu uma obra precisamente sobre as categorias. E porquê este paralelismo? A razão histórica, eu não sou historiador, mas provavelmente existe uma razão histórica muito simples. Como sabem, Alexandre Magno, por isso, ocupou grande parte do norte da Índia e constituiu vários reinos que estavam, de algum modo, dependentes do pensamento helénico. E, nesse sentido, é fácil perceber, no fundo, o diálogo que eventualmente se possa ter passado entre a cultura indiana e a cultura propriamente clássica grega. Na medida em que são menos conhecidas no Ocidente, irei centrar a minha análise, como disse no princípio, nas escolas dualistas da filosofia clássica indiana. Segundo o Samkhya, literalmente, enumeração ou visão analítica, são duas formas possíveis de traduzir, existem três fontes válidas de conhecimento, a saber, a percepção, por outro lado, a inferência, ou seja, o raciocínio, e por outro lado, o testemunho válido, ou seja, o testemunho que tenha força para ser. Por sua vez, em termos ontológicos, existem dois elementos fundamentais. Por um lado, a consciência de si, que habitualmente é designada pelo termo Purusha, e por outro lado, aquilo que podemos traduzir por matéria pelo termo Prakriti. A consciência de si tem vários atributos essenciais nesta escola. É inativa, é isolada, é eterna, é pura. Isto é una por si mesma, se quisermos é monádica. Em termos sintéticos, os Purushas são ontologicamente idênticos, mas são numericamente plurais, o que levanta naturalmente um problema lógico, e é um problema difícil, é um problema que podemos eventualmente analisar, no fundo, do critério da sua distinção. Ou seja, se são ontologicamente idênticos, por que razão são plurais, na medida em que não encontramos propriamente nenhum princípio de diferença. Pelo contrário, Prakriti, ou matéria, é também eterna, mas é ativa, una no sentido de indiferenciação latente. A matéria, ou Prakriti, pode assumir três disposições fundamentais, designadas por qualidades, a saber, uma delas é difícil de traduzir, mas podíamos traduzir ou por inteligibilidade ou por bondade, o que não deixa de ser um pouco estranho para nós ocidentais, mas existe de facto a ideia de que um saber puro, uma atitude pura, será de algum modo uma atitude bondosa. Por outro lado, teríamos uma outra vertente, uma outra qualidade da matéria, que é essencialmente aquilo que está associado, no fundo, com as emoções, ou seja, a dimensão da ação, e finalmente teríamos uma dimensão puramente inerte. Estas três disposições estão em equilíbrio, o que faz com que a matéria permaneça, num primeiro momento, num estado indiferenciado, ou seja, num estado não manifesto. É o contacto. Ou, se preferir, em termos mais rigorosos, é a ilusão do contacto entre a consciência de si e a matéria, que faz com que esta última se torne manifesta, acentuando em momentos diferentes uma das suas qualidades. Traço característico desta escola é afirmar que todas as atividades intelectivas, com exceção naturalmente da consciência ou purusha, são materiais. A saber, é material o intelecto, é material o ego, o termo utilizado é ahankara, é material a mente. É fácil de adivinhar o sentido soteriológico desta escola, que tanto marcou, por exemplo, o pensador romeno Mircea Eliade. E o ideal soteriológico desta escola consiste na ideia de que só através do conhecimento ou gnose se torna possível uma dissociação entre a consciência e a matéria, a um ponto tal que a primeira possa assumir para si a sua verdadeira realidade ou natureza, a saber, consciência pura. A escola do Yoga caracteriza-se por assumir os princípios e o ideal soteriológico do Samkhya, com a diferença que o fundamenta num conjunto de práticas, de níveis cada vez mais elevados de percepção, até ao estado último de Samadhi, onde a consciência pura do Purusha é novamente reafirmada. Sue Hamilton, que é professora de filosofia indiana no King's College, Universidade de Londres,
sintetiza de uma forma muito clara o que está em jogo nesta atitude assumida tanto pelo Samkhya como pelo Yoga. O termo em sânscrito Samkhya tem diferentes significados, mas no contexto desta tradição significa algo como enumeração. Refere-se ao facto de que a verdade que esta escola se propõe ensinar é conhecida através de enumeração, no sentido de análise e discriminação das categorias que constituem o mundo manifesto. O Samkhya Karika, que é o texto mais importante, mais decisivo desta mesma escola, inicia-se com a seguinte afirmação: é por causa da angústia do sofrimento que o desejo irrompe o propósito de a superar. Após esta afirmação claramente soteriológica, diz-nos Sir Hamilton, continua defendendo que é referido um tipo especial de conhecimento discriminativo, que seja capaz de discernir o manifesto, o não manifesto e o conhecedor. Os versos seguintes estabelecem a distinção ontológica entre os purushas, ou seja, os conhecedores, que são plurais numericamente, individualmente distintos, mas idênticos ontologicamente uns aos outros, e a prakriti, simultaneamente manifesta e não manifesta, mas numericamente una. Samkhya, como o yoga clássico, é dualista ontologicamente do seguinte modo: a realidade é constituída de purushas e prakriti. Um ponto importante na defesa do dualismo de Samkhya é que o que se torna manifesto é dito ter pré-existido na prakriti não manifesta. Nada de novo é criado. Esta visão é referida pelo termo Satkaryavada, a visão que o efeito pré-existe na causa. De algum modo, se permite um pequeno parênteses, a ideia, no fundo, que não há uma criação ex nihilo, ou seja, no interior da própria natureza, tudo já está propriamente em semente. Deve haver, diz-nos Sir Hamilton, deve haver uma pluralidade de purushas, e depois cita o texto, porque há uma diversidade de nascimentos, há uma diversidade de mortes, de atividades, porque diferentes coisas sucedem-se em diferentes momentos, porque as pessoas têm características diferencialmente proporcionadas. E, finalmente, ela termina, dizendo-nos que o conjunto da Prakriti é colorido por três qualidades fundamentais. As características do Samkhya Karika, verso 18, traduzidas livremente do sânscrito como bondade, energia ou inércia e paixão. No poema épico Mahabharata, um poema indiano, encontramos uma afirmação que traduz o essencial desta escola. A batalha com que te confrontas é aquela que cada um de nós tem de travar pela sua própria mente. Por isso, liberta-te pelos teus próprios esforços, transcendendo os poderes da mente não manifesta. Nesta guerra não são necessárias nem setas nem exércitos. A batalha é para ser travada na total solidão. Se o interior mais recôndito da nossa mente se revela ser, afinal, o verdadeiro campo de batalha, que mente não manifesta é esta que nos aprisiona e não nos deixa ser livres do sofrimento. Uma célebre imagem alegórica das Upanishads, mas já presente no Rig Veda, esclarece-nos. Existem duas aves que são amigas uma da outra, vivendo na mesma árvore. Só que uma delas come um fruto saboroso, enquanto a outra, sem comer, contempla em silêncio. O poema é claro na identificação do sentido desta metáfora. O primeiro pássaro simboliza o nosso ego, o eu individual, jiva, bem ativo neste mundo, comendo os frutos da sua ação, enquanto a segunda ave, aquela que contempla em silêncio, é apresentada em algumas estrofes do poema como a experiência que temos de nós próprios, como Atman, e noutros versos como a pessoa ou mônada espiritual, Purusha, que contempla em silêncio a atividade frenética do nosso eu individual. A nossa identidade é assim apreendida no poema como sendo constituída por duas instâncias fundamentais que podem ou não conflituar no interior da mente. Se esta visão é no mínimo surpreendente, lembremos que o poema sustenta firmemente o princípio segundo o qual a nossa identidade mais profunda não é diretamente responsável pelas ações do mundo, mas apenas as contempla. Todas as ações, sem exceção, são realizadas pelas qualidades materiais da natureza, iludido o si, Atman, que pensa que é o agente. Tese que é reafirmada no livro 12º de Mahabharata, não é o agente, mas a sua natureza, que é responsável pelos frutos da ação. Como vimos, em termos alegóricos, o poema defende a tese segundo a qual cada ser dotado de vida e de individualidade própria, em que tem sentido falar-se da experiência de se ser determinado organismo vivo, é constituído por dois princípios distintos que coabitam entre si. O primeiro deles é designado no poema pelo termo Prakriti, o poema de que me refiro, Mahabharata e a Bhagavad Gita, no poema pelo termo Prakriti, conceito que, como vimos, pode ser traduzido por matéria ou matéria-prima. Este princípio material como um todo não só é intrinsecamente dinâmico, como é em si mesmo responsável pela gênese e destruição de todas as formas de ser no mundo. Esta mesma matéria primordial tanto se pode manifestar nas facetas mais subtis e cognitivas da nossa existência, como são, por exemplo, a grande maioria das nossas atividades psicológicas, desde as emoções aos raciocínios mais lógicos e formais, como constituir fonte de inércia nos nossos atos mais involuntários. Mas num outro plano, no da experiência de si, a experiência de se ser este e não outro organismo,
não é mais do que se ser testemunha de um mundo natural. Mas se em si mesma é desprovida de qualquer função ativa e natural, traduz em cada ser a presença da consciência desse organismo vivo. Segundo o poema, na nossa vida cotidiana, estes dois princípios surgem numa primeira análise misturados e confundidos, fazendo-nos crer erradamente que a consciência de si produz diretamente efeitos no mundo. A experiência de libertação da dor, segundo as escolas dualistas, não é, pois, mais do que este trabalho, tanto afetivo como cognitivo, de discriminação, de separação entre estes dois níveis fundamentais que constituem uma pessoa. Esta distinção analítica pode ser operada a três níveis. Um nível teórico procedendo uma distinção apurada, fina, das diferentes instâncias que se digladiam, combatem na mente. A um nível prático, o poema fala-nos na total concentração na ação. E a nível afetivo, o poema aponta-nos para um tipo de relação que é habitualmente designado pelo termo bhakti, que eu pessoalmente traduziria por amor, embora em algumas traduções surja como devoção. Se em termos de trabalho ou de disciplina teórica, a discriminação consiste em mostrar intelectualmente o absurdo da identificação apressada da consciência de si com qualquer entidade objetiva e natural, seja ela a personalidade, a forma corporal ou as nossas recordações, em termos afetivos, no amor, o objetivo, pelo contrário, é reconhecer na base de distinção entre os dois princípios o ponto de coexistência e de relação. No poema, no Bhagavad Gita, estes dois princípios têm nome, Arjuna e Krishna. E esta relação de amor, de Bhakti, encontra a sua expressão mais forte no momento em que Krishna declara numa passagem comovente que sou incapaz de olhar para este mundo sem a presença nele de Arjuna, nem que seja por um único instante. Será supérflua para estas escolas a presença deste sentido, desta consciência na caracterização da nossa identidade? É evidente que não. Se a consciência não existisse, nunca teríamos possibilidade de experienciar qualitativamente o mundo, saboreá-lo, de sentir as cores, de ouvir os sons, de tocar nas texturas das coisas, de ter consciência de si no mundo. E para terminar, citaria um filósofo contemporâneo, afinal, reconheço que estamos num colóquio que trata de questões da contemplação no mundo contemporâneo, um filósofo australiano, de nome David Chalmers, que nos diz o seguinte: existem dois tipos radicalmente distintos de mente. O primeiro é o conceito de mente fenomenal. Este é o conceito de mente como consciência experiente. O segundo é o conceito de mente psicológica. Este é o conceito de mente como causa ou base explicativa do comportamento. Segundo o conceito fenomenal, a mente é caracterizada pela forma como se sente. No conceito psicológico, a mente é caracterizada por aquilo que ela faz. Muito obrigado pela sua atenção.